O filme The Warriors, conhecido aqui no Brasil como Os Selvagens da Noite, direção de Walter Hill e lançado no ano de 1979, não fez muito sucesso na sua estreia na bilheteria, mas com o passar do tempo se tornou um filme cult, um clássico. E confesso para vocês que o acesso a essa película foi na minha infância, que ele, apesar de ter sido um filme de 1979, eu assisti em 84, 85, que antigamente demorava-se mais para se passar o filme na TV aberta, não tinha TV a cabo, e o filme levava em média de 5 até 7 anos para fazer esse percurso. Marcante, visceral, baseado num romance de muito sucesso. É sobre isso que eu vou falar agora, e lembrando sempre que é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfalo. Então logo depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Os Selvagens da Noite, como é conhecido aqui no Brasil, é um filme de gangues. E tudo começa com a gangue dos guerreiros que saem lá de Conisland para ir para o Brooklyn, numa reunião onde todas as gangues foram convocadas, foram chamadas para participar do líder Cyrus, da maior gangue que havia lá em Nova York, que ele chama todos para participar dessa reunião e faz um discurso memorável, onde todos o escutam, por ser da maior gangue de Nova York naquele momento. Só que nesse discurso ele aponta uma coisa interessante, que havia mais membros de gangue do que a própria força policial da época. Então, mas no meio do discurso dele, um membro de gangue atira nele, o mata, e a culpa é jogada toda nos guerreiros, que foram apenas com 9 membros para participar dessa reunião. É um tropé, um funducho que fica lá. Um desses membros é pego lá também, e com a acusação em cima dos guerreiros, o trajeto da volta da sua casa é complicado. O formato também desse filme tem algumas partes da cena que é mostrado em formato quadrinhos, que até então não tinha parado e prestado atenção nisso. E no que eles vão voltando para casa, todas as gangues são avisadas que se pegarem o Warriors tem premiação. E como a culpa caiu sobre eles da morte desse grande líder, eles são perseguidos. Primeiro eles enfrentam os órfãos no caminho, conhecendo uma moça que acaba seguindo eles. O trajeto até Conisland passa pelo metrô. Eles conseguem chegar no metrô, pegar o metrô, só que no caminho um dos metrôs é incendiado. E eles têm que voltar a fazer esse percurso a pé. Com as suas jaquetas clássicas, escrito Warriors, com uma caveira com asas nas costas. Eles vão fazendo esse trajeto, enfrentando gangues com problemas. A própria polícia persegue eles também. E tem uma narradora também que vai narrando os feitos, uma radialista, vai narrando os feitos enquanto vai tocando música para todas as gangues. Um clássico, uma verdadeira obra-prima. Envelheceu bem porque reflete toda a sua época e o seu período histórico. E nesse trajeto, um dos seus membros é morto ao enfrentar a polícia e ser jogado nos trilhos do metrô. E outro é preso.
porque ele vê uma moça em altas horas da noite num parque, no caminho para Coneyland, que eles estão fazendo o trajeto, e decide abandonar os seus outros membros que estão seguindo para casa para tentar se engraçar com ela. No que ele se engraça com ela, ele força a amizade com ela o algema e chama a polícia com um apito, onde ele é preso. 2 membros que ficam meio assim aturdidos voltam para trazer ele de volta à razão, só que já é tarde demais. Ele é preso pela polícia, numa época onde o assédio dava muita dor de cabeça, como dá hoje também. Mas bora lá. Nesse caminho eles enfrentam um pessoal que se veste como jogadores de beisebol, uma luta bastante ferrenha, e também enfrentam uma gangue no metrô que está de patins. Quando eles chegam em Coneyland já é dia, e o cara que matou e jogou a culpa neles estava lá os esperando. Então eles confrontam essa gangue. O assassino confessa, o autor do assassinato do Cyrus confessa o que fez, tenta matar o líder dos Warriors, só que ele é mais rápido e com um estilete, aqueles canivetes da época que apertava o negócio, ele já saía rápido. Ele acerta o braço dele que empunhava a alva e erra o disparo. Só que aí já chega a gangue dos Sirius, que acompanhou tudo de uma distância segura, e fica com os culpados verdadeiros e libera os Warriors para eles finalmente irem para casa. A cena é feita numa praia deserta, e eles ficam por ali, e assim acaba o filme. Olha, se puder ver, veja. Ele reflete todo o período de uma época, uma situação. Envelheceu bem também, porque reflete os períodos daquele tempo, que gerou gírias na época, jogos de videogame que ainda estavam engatinhando na época, estava começando, e etc. Um ótimo filme, um clássico. Eu considero Sessão da Tarde, mas tem umas cenas meio pesadas também, que não poderia passar em horário nobre. Mas se você puder assistir, assista. Esse é o meu primeiro trabalho literário, chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título e o seu núcleo, Lobo Negro, Lobo Cinza, seu filho caçula, seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é que foram criados para esse novo segmento da literatura. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital em e-book e no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E aqui onde tudo começa. Aqui também eu trago mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público. E aqui é que se origina o Universo Gamp, criado em parceria com Emerson Penerari. E este ano ainda estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, está no forno ainda, estou fazendo uma revisão bacana nele, feito com muito amor e carinho, e eu espero que você goste. Assim que eu tiver mais informações a respeito, eu venho compartilhar aqui com vocês. É isso. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?